Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h23 desta segunda-feira, aqui na Novos Horizontes FM, o Café Missioneiro começando com a presença de Benoni Eschizani, que na sua última participação aqui, recebeu até a Pupus aqui pelo WhatsApp, dizendo: toca o pau, Benoni. E ele diz que obviamente não é bem assim, e eu tenho um privilégio de recebê-lo novamente aqui, dono de suas convicções, de suas ideias. E ontem, quando acertávamos a pauta, eu enviei aleatoriamente, até dá para se dizer, alguns assuntos do momento para que a gente comentasse aqui. O Benoni chegou aqui trazendo uma caixa de tau-up para a equipe da Novos Horizontes aqui manter-se ativa. Nossa equipe aqui é muito ativa e o tau-up ajuda. Na verdade, isso não é um comercial, obviamente, né, Benoni? Não é. Eu sei que vocês gostam, e fazia já algum tempo que eu estava fabricando por falta de um dos ingredientes, e agora retornou, então eu voltei a produzir faz 15 dias. Nós tivemos um hiato aí de 95 dias, porque um dos ingredientes é importado da China e teve problema na fabricação, e aí então ficamos... Só um pouquinho, eu acho que o teu microfone não está ligado. Mais pertinho. Isso. Tá mais perto, ok. Então agora chegou novamente, né? Então voltamos à produção. E é um energético bastante interessante, né? Mas que vai fazer pauta do nosso assunto aqui, como diz o Humberto Eco, né? Às vezes o camarada lê um rodapé de uma página e critica, né? Houve pessoas assim demonizando os energéticos, né? No entanto, olhando ele com um olhar farmacêutico, né? Eu posso dizer, e veja bem, isso não é um comercial, estou dizendo, que na verdade a marca referência, o Red Bull, na verdade foi uma cópia de um produto lá da Ásia. Né? Eu não sabia. Lá da Indonésia. Então um americano viajando por lá encontrou, trouxe e montou então o que é o trade de sucesso, que é aí... E junto consigo todo um conceito. Conceito. Né? Só que veja bem, se nós olharmos item por item que consta nesse produto, né? E então saiu tanta balela que estava proibida em Paris, não sei o quê, por causa da taurina e não sei o quê e tal. Mas uma grande bobagem, né? Todos os ingredientes que estão aí dentro, eles são certificados e autorizados pelo órgão sanitário. No Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é a FDA e na Europa é o PESCLAIM, que são os órgãos regulatórios da saúde. E tudo que está aí dentro tem que estar de acordo com a legislação. Né? E ao contrário, e vou dizer para você, é muito bom esse produto, não só para energia, mas para tirar a fadiga. Você tem que fazer um trabalho para estudar e começa a cansar, né? E você também, pelo tipo de alimentação que você tem, acaba acumulando muitas toxinas no seu fígado, porque nós respiramos mal, porque nós ingerimos aditivos alimentares, enfim. Não vou falar mais disso, porque o objetivo da visita aqui não é isso. Não, mas mas a questão dos açúcares, por exemplo, ele pro diabético, ele não é recomendado? Veja bem, a Suplan tem uma versão light, né, que é um sachêzinho verde, né? Só que o pessoal da publicidade e marketing cometeu um erro muito grave, colocou o black, esse que está aqui, estou presenteando, para a noite e aquele lá para o dia. E o que aconteceu? Foi para o prelo, rodou e ficou aquilo. Então, escrito no rótulo dia e esse aqui noite. Quer dizer, a única diferença é que, se você olhar hoje, eu não conheço no mercado nacional um energético para pessoas diabéticas, a não ser esse. Só que eu vendo tão pouco e eu tive que mandar fazer 50 quilos de bobina. Eu devo ter ainda 46. Porque houve um erro publicitário que colocou na testa da frente dia. Então esse aqui noite, quer dizer, é um equívoco. Isso aqui, ele é para qualquer hora do dia. Aquele lá, aquele que eu estou me referindo, que é o sachêzinho verde, é o único que o diabético pode tomar.
Porque ele tem edulcorante, não tem açúcar. Então ele pode tomar aquele com tranquilidade. Porque senão o que acontece? Cerceia o diabético ou quem tem hipertrigliceridemia tomar. Sim. Então aquele é para isso. Mas eu estou tentando achar aí que um publicitário refaça isso e eu posso utilizar essa bobina, porque essa bobina é muito cara. Então eu também não posso descartar ela. Sem dúvida. FDA, uma das palavras que tu utilizaste há pouco. Tudo que os americanos resolvem, o mundo segue, né? Pelo menos é assim, eu acho que desde o Baby Boom ou com o final da Segunda Guerra. Te provocando, Benoni, eles estão certos sempre? Não é bem assim. Veja bem, eu acho que a casa deles caiu. Há poucos anos atrás houve um problema com um medicamento chamado Vioxx, que tem uma série de efeitos colaterais. Então, por exemplo, o governo brasileiro, que se espelhava muito em trabalhos científicos aprovados pela FDA. Naquele momento em diante, acabou. Certo. E passou então a usar como referência o PASS Claim europeu, né? Que tem o Fuji da Ásia, do Japão, enfim. Né? Então são assim, os 3 órgãos regulatórios de referência mundial. Fuji, lá do Japão, PASS Claim europeu e FDA norte-americano. Né? Depois, cada país tem o seu, quer dizer, o Brasil tem a Anvisa, e que eu, como trabalho há muito tempo com a Anvisa, conheço várias pessoas dentro da Anvisa, porque tive que ir lá por força do meu trabalho, até para entender como que a coisa funciona. Então, muita gente, porque a Anvisa, não sei o que, mete o pau. Não é bem assim, não. Eu tive a oportunidade de conversar com o diretor, o presidente da Anvisa, junto com o atual ministro Nardes, na época era deputado, e pude entender como é que funciona. Porque, veja bem, a hora que a Anvisa libera um produto, ela está assinando embaixo. Claro. Que ela é responsável por aquela liberação. Ao contrário do FDA americano... Que faz uma recomendação. Ela faz uma recomendação, a indústria pega e solta. E a indústria solta, e se der problema, o problema é da indústria. Aqui no Brasil não é bem assim, é da indústria também, só que, veja bem, é referendado pela Anvisa. A Anvisa é responsável pela liberação, sabe? Então, cada passo que ela dá, ela tem que ser muito consciente, ela tem que ser muito responsável. E eu posso lhe garantir e afirmar para os teus ouvintes que ela realmente é. Veja bem, das poucas coisas que funciona de maneira muito interessante, muito bonita, no meu ponto de vista, é a Anvisa, que é o órgão regulador da saúde e da alimentação, né? Claro que muitos avanços têm que acontecer ainda, mas isso faz tudo parte de um processo de crescimento, né? E as pessoas que estão lá são bastante responsáveis. Tu achas que o Brasil seguirá essa recomendação norte-americana em relação às gorduras saturadas? Olha só, eu estive numa audiência pública da Anvisa alguns anos atrás, não vou lembrar exatamente quando, em que a Anvisa adotou, até então era liberado, né? Então ela considerou que um percentual mínimo ia ser considerado aceitável, seria 0, né? Acontece que, veja bem, como é que você vai... o que é gordura trans? É um aditivo, um adjuvante alimentar que melhora as características de alguns alimentos. Nós temos que entender o seguinte, que hoje, para alimentar a população, você precisa de aditivos alimentares. Sim. É um mal necessário. Você não consegue alimentar uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem na cidade de São Paulo 12 milhões de pessoas. Veja bem, a grande São Paulo dá mais de 21 milhões de habitantes. Onde está a crise da água, são 21 milhões de habitantes. Sim. 21 milhões de habitantes é a Argentina inteira. Sim. Entenda. Porto Alegre, 2 milhões e 900, a grande Porto Alegre, 2 milhões e 900 mil. É o Uruguai inteiro. Sim. Como é que você vai alimentar essas pessoas num curto espaço de tempo? É muito bonito. Com comida saudável, comida vamos dizer, saudável. né? Não, vamos tratar então de arroz integral, né? De farinha integral. Só um pouquinho, meu amigo. Hortigranjeiros. Acontece que a farinha integral, a hora que saiu do moinho, ela tem 3 a 4 dias no máximo para ser usada, depois ela estraga. Então o alimento ele precisa estar processado, é um mal necessário. Mas eu acho que uma escolha. a tua denominação mal necessário
também não é bem assim. É a questão de se processar de uma forma correta que ainda mantenha características que façam bem à saúde das pessoas. Digamos assim, Tu diz são conceitos diferentes, só um pouquinho. Eu estava trabalhando exatamente hoje de manhã, exatamente nisso, num produto novo que eu estou aprontando para o lançamento, né? Que é para limpeza e desintoxicação. Então vamos lá. Quando eu pego uma farinha integral e refino ela, eu deixo a ela o quê? As calorias, a energia necessária, mas eu estou tirando dela inúmeros outros ingredientes essenciais para uma boa alimentação. Perfeito. Então, quando eu refino, eu estou empobrecendo o alimento. Eu estou deixando ali naquele alimento somente carga para fornecer energia. Certo. Só isso. Sim. O nutrir está fora. Porque hoje o alimento industrializado, ele nutre mal. Hoje o que nutre bem é o alimento integral e que ainda não é produzido em grandes proporções para que atenda toda a demanda populacional. Perfeito. Veja bem. Então são conceitos diferentes. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente conceitua, né? Porque às vezes a gente lê num rodapé de jornal, de revista, e aquilo passa uma verdade. Perfeito. Né? É essa superficialidade. E a gente entra agora, tu citaste já, porque eu fiquei contente que tu leste a pauta, então, Benoni. No final de semana, a revista Veja trouxe... Tem gente aqui, por exemplo, que a gente fala em Veja, as pessoas, pelo amor de Deus, como é que tu lê isso? Tem assuntos na Veja que ainda são interessantes. Nem todos têm carga ideológica, né, desse patrulhamento aí. Então eu leio a Veja assim. O escritor e filósofo italiano Umberto Eco deu uma grande entrevista à Veja dessa última edição, a partir de um comentário que ele realizou, se eu não me engano, em 15 de janeiro desse ano, dizendo que, segundo ele, a internet dá direito à palavra a uma legião de imbecis, que antes falavam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar uma coletividade. O Umberto Eco ainda afirmou que normalmente os imbecis eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. Tá? Então, é que para ele o drama é que a internet promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Isso me impressionou muito. O idiota da aldeia é o portador da verdade. Isso nos remete, assim, por exemplo, se a gente abstrair aí até com criatividade, lembrar muito da história do Asterix e do Obelix, né, que ali está retratado na velha Gália, ali, essas figuras de uma sociedade. Pois o Umberto Eco, então, ele está lançando um livro novo que fala da questão do jornalismo e as preocupações dele, muito com essa coisa da internet. Isso que tu falas, é só a gente pegar a nossa timeline aí e verificar o volume de pessoas compartilhando informações, como tu acabas de citar 2 ou 3 vezes, informações de rodapé. Pequenas leituras superficiais que se transformam em verdades e as pessoas passam adiante isso sem pensar. Isso aí é um risco muito grande e isso ocorre em diversas esferas. Seja a partir de uma visão política, tem gente nas nossas timelines aí que compartilha só conteúdo, que tu nota que é sempre a mesma coisa que a pessoa, como se ela quisesse doutrinar as outras para aquele tipo de pensamento. Daí entram aí a questão evangélica, a questão dos que caem, dos que de uma certa forma pensam como o cavalo que não pode olhar para o lado, compartilhando sempre o mesmo conteúdo a favor de determinada ideologia e por aí vai. Tu está livre disso. Eu te considero dentro de umas pessoas dentro da nossa sociedade que tem essa visão, essa capacidade empática de pensar um pouco diferente.
tu acaba te envolvendo nesses embates. Não estou falando um embate dentro de rede social, que eu sei que tu não faz isso. Mas como que tu conduz a tua vida, ou de que forma tu tá pensando lá na frente na nossa sociedade? E junto disso, eu te pergunto, como que mesmo numa crise tu continua contratando na tua firma? Pois é, bom, vamos por parte do Jack Estripador. Isso mesmo. Estou, então, respondendo pela última pergunta que você falou em relação à Suplan. Evidentemente que nós vivemos um momento econômico desfavorável, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Até pouco tempo atrás, digamos assim, essa situação econômica mais dura era, digamos assim, um privilégio das fronteiras gaúchas. Hoje, felizmente, ela não é mais privilégio nosso e ultrapassou, atinge todo o país. Por uma série de coisas que talvez a gente volte a falar ainda nesse programa ou numa outra oportunidade, né? Mas acontece que eu nunca saio de casa com a intenção de achando que eu sei melhor que os outros, que eu sou melhor que os outros. Nunca. Porque eu de fato não sou. Uhum. Esse querer saber melhor é um dos maiores malefícios do ser humano. Porque o camarada lê um rodapé, uma informação, alguém que ele confia, que tem amizade restrita com ele, fala: você viu aquela história? E aí ele escutou aquilo de você ou de uma outra pessoa, e aquilo passa a ser verdade porque ele mata e morre por aquilo. Enquanto que a gente vê que as pessoas mais doutas, as que têm maior capacidade de conhecimento, que, digamos assim, ultrapassa em muito a média, e que dá para dizer assim que tem pós-doc, pós-doutorado, então pessoas que realmente poderiam ser colocadas naquele restrito universo de pessoas sábias, essas têm poucas opiniões a dar. Elas se silenciam? Quando eu era mais jovem, quando eu era pai das minhas filhas bem mais jovem, hoje ela está com 24 anos, ela escutava um desenho que ela furou a fita tanto de escutar, do tambor. E a mãe do tambor batia o pé e dizia: tambor, tambor, se você não tem nada agradável para dizer, não diga nada. E eu tentei passar esse conceito, minha filha, não sei se eu consegui, mas eu aprendi com isso. Uhum. Realmente, então, se eu não tenho nada construtivo para dizer, melhor eu silenciar, né? Voltando, então, respondendo sobre... Beleza, contratei 15 pessoas para trabalhar na Suplan, estou contratando essa semana mais 6, está sendo efetivados mais 6 essa semana, porque, felizmente, nós temos trabalho. A gente conseguiu sair da vala comum. Eu tinha uma linha de produto, tenho uma linha de produtos, né? E quando você cai na vala comum, aquilo vira uma commodity. Aí você não consegue mais ter margem nenhuma. Aí o que vale realmente é o menor preço. Só que o menor preço não significa melhor qualidade. Quando eu estou falando, mesmo que seja um polietileno, mesmo que seja um cálcio, o menor preço não quer dizer que seja a melhor qualidade. Para isso existe tecnologia, e tecnologia tem o seu valor agregado. Só que para fugir dessa commodity, nós procuramos outras alternativas que estão permitidas e previstas dentro da legislação brasileira, e estamos trabalhando com isso, né? E felizmente nós temos bastante trabalho para fazer. Tentei substituir por algumas máquinas, mas nem sempre a aquisição das máquinas dão essa velocidade de adaptação da equipe e até do trabalho, né? Então nós tínhamos demitido um certo número e agora estamos tendo que recontratar porque, felizmente, nossa demanda, nós estamos com a produção atrasada aí pelo menos, conversando hoje com o meu gerente comercial lá, entre 45 e 60 dias que nós não estamos entregando em dia. Eu mesmo falava sobre o Tauap, que faltou matéria-prima, então acumulou. Então agora vai um certo tempo para nós colocarmos em dia. E as crises, né, elas sempre levam você a sair na verdade, ela te expulsa da zona de conforto. Né? A nossa tendência, Rui, é sempre ficar na zona de conforto. Tá ali confortável, quietinho, tranquilo, aquecidinho. Achando que tá tudo bem, né? Quando dá uma primeira onda, né? Aí a coisa vê que não é tão simples assim. Assim como a economia brasileira
a gente acabou acreditando nas histórias aí que foram ditas, né? Agora há um sistema de desestruturação que só leva à desesperança. Sim. Como você fala, esses timelines colocam sempre situações críticas, só leva à desesperança. Sabe o que está acontecendo com esses sabichões da internet, que o Humberto Eco está falando? Eles estão roubando algo muito precioso do ser humano. Estão invadindo e usurpando a esperança mais íntima da pessoa. Apesar de toda a crise que pranteia, tudo que é lugar, você vê desemprego aqui, acolá e tal. Um dia eu estava conversando com o João Batista, e daí eu contratei 15, eu acho que vou ter que contratar mais uns agora e tal, porque estou com muito serviço atrasado. Né? Claro que daqui a pouco, se essa onda passar, vou ter que dispensar. Tomara que não. Eu espero que essa onda nova que eu consegui com novos produtos aí consiga alavancar durante pelo menos todo esse ano. Que é um ano que, veja bem, para a indústria, todos os números que vem se falando são reais. De outubro do ano passado até abril desse ano foi prego em cima de prego. E em todos os setores. Em todos os setores. Não é exclusividade minha ou de qualquer... Em todos os setores. Aí você olha os países vizinhos, que o governo central diz que há uma estagnação mundial. Não, está todo mundo crescendo. O Brasil está com um crescimento negativo de 1,1%. Só que eu acho que é bem mais que isso. Né? Então você vê, a economia americana, há uma promessa para melhorar, o nosso juro sobe, o dólar dispara. Aí bem no fim foi isso que aconteceu, porque eles também entraram numa crise violenta lá, quando eles fizeram essa globalização, e aí que eles acordaram o dragão chinês. E os empregos migraram dos Estados Unidos para lá. Eu estive lá o ano passado, junto com o meu amigo Carlos Pipe e Paulo Buchabik. Detroit está morta. Não existe como parado. Era, né? 15 milhões de habitantes, uma cidade de 15 milhões de habitantes está lá vazia. Não tem, está vazio. Então, para buscar esses empregos de volta, não vai ser tão fácil, tão simples assim, não. Então, quando fecha a porta de uma empresa, hoje, no Brasil, vou falar do Brasil, né? Se fechar a porta de uma empresa, aqueles empregos ali estão perdidos. É irremediável. Então tem que haver um esforço coletivo dos trabalhadores, do governo, de manter o posto de trabalho aberto. Porque se é muito, se é pouco o salário pago, está dando dignidade para a pessoa que está recebendo. Ela tem uma ocupação. Veja bem, não estou aqui questionando se o salário é muito ou é pouco. Não interessa. Interessa que esse pouco que ele recebe dá a ele identidade, dá a ele personalidade, dá a ele vontade. É muito importante que as pessoas que têm uma porta aberta, mantenham elas abertas, quer seja um emprego, ou 500 empregos, ou 1000 empregos, como é o frigorífico de Santo Ângelo, ou até mais, não lembro agora bem direito, Fundimisa 900, não sei, agora estou meio por fora desses números agora, mas é importante cada posto de trabalho estar aberto, né? Para que as pessoas entendam e tenham a dignidade de ter um local, para uma referência. Ele acorda de manhã, bom, eu tenho que ir trabalhar. Imagina você acordar e dizer, o que eu vou fazer hoje? Vou espalhar currículo. Pô, para um pouquinho, isso não é assim que funciona. Então, realmente, os postos de trabalho aberto, o governo deveria olhar com muito mais atenção e carinho para esses postos de trabalho aberto e que as empresas continuem mantendo o posto de trabalho. E aí, não o posto de trabalho do político. Veja bem, essa questão, só colocando uma parte nisso aí, o complicado na visão, se a gente pensar em termos governamentais, e de partidos políticos, a declaração do ex-presidente Lula da semana passada, é claro que ele pode estar tentando desviar o foco em relação a alguma investigação, alguma coisa, mas ele chamar a atenção de que as pessoas que integram o partido, elas estarem pensando apenas em seus empregos, como dentro de uma esfera pública, sendo que a gente sabe que para trabalhar no serviço público tem que se fazer concurso. Não se imaginar
que apadrinhando-se ou participando de um partido político, que vá ter emprego. E eu acho que aí entra essa responsabilidade que tu falas do governo ver essas pessoas que estão hoje no poder ou que já estiveram no poder, elas não têm que imaginar o trabalho, a vida política como um emprego. Vou lembrar aqui as palavras de um empresário que foi presidente da Associação Comercial de Santo Antônio nos anos 80, Eduardo Basso. Ele dizia na época, assim, na época que trabalhar no Banco do Brasil era o must. Né? Uhum. Porque o salário era bom e todo mundo queria ser funcionário do Banco do Brasil. Uhum. Né? Então, eles dizem, que país é esse em que nós queremos os filhos para ser funcionário do Banco do Brasil? Agora mudou só a referência. Que país é esse que nós preparamos nossos filhos para fazerem concurso público e serem funcionários públicos? Enquanto tiver esse é um pensamento atrasado, retrógrado, medroso. Aí você lembra aí falando aí do Umberto Eco, eu lembro também do Domenico De Masi, 2 italianos, e eu vejo o comportamento da Itália agora, nessa crise da imigração, desse povo fugindo por busca de liberdade, África, e tem espaço dentro da Itália, né? E ela querendo dividir o bolo com os outros países europeus, e eles fechando as portas, criando cercas, criando barreiras. Nós estamos colocando a responsabilidade só para a Itália, né? Então, assim, que grande pensamento tem os italianos. Não é à toa que eles foram... o Império Romano dominou durante tanto tempo, né? Uhum. E porque tem grandes pensadores, né? E o Domenico De Masi e esse Umberto são grandes pensadores contemporâneos no atual momento. Então, assim, eu acho que cada um, quando sai de casa de manhã, diz: o que eu vou fazer de positivo hoje para o mundo? O que eu vou fazer de positivo hoje para a comunidade que eu vivo? Né? É muito fácil criticar o governador de estado, o presidente da república, ou o prefeito municipal. Tia, mas senta lá no lugar dele. Eu te garanto que muitos deles talvez não quisessem estar mais lá. Porque o abacaxi é tão grande, é tão difícil gerir as coisas públicas e ficar sendo alvo de crítica desses letrados de leitura de rodapé de página de jornal, que não entendem absolutamente nada, sabe? Então fala, o Santo Antônio só anda para trás, não sei o quê. Pô, até conversamos com isso, a última vez que estivemos aqui, né? Mas veja bem, criar uma empresa em cima de benefícios que possa advir de órgãos públicos, mas nem abra o negócio. Não fica esperando por isso. Mas nem abra. Se vai esperar incentivo de cidade, de estado ou de país, esquece. Ou você tem uma boa ideia e vive por ela e insere todos os esforços necessários em incrementá-la, ou você está fora. Eu vejo programas aqui em Santo Ângelo muito bons. Muito bons. Eu vejo aqui a Sun Internet trabalhando bonito, vejo a Redemar trabalhando bonito, vejo o Pipe Pneus trabalhando bonito, vejo o Fernando Lono da Arte Lux trabalhando muito bonito, vejo da Formato vários empresários assim, obstinados, buscando crescer, mas não naquele consumismo absurdo, mas numa coisa responsável, sabe? São pessoas que querem o melhor para o meio em que vive, sabe? Contribuir de uma forma positiva. Quando eu falar para você que o governo tem que ter atenção com os empresários, o governo tem. Ele teve com os grandes empreendimentos, aí, com todas a indústria automotiva. Mas só que esses, tudo bem, eles empregam muita gente. Só que se você contar e ouvir o Heitor Miller, que é o presidente do Fiergs do Rio Grande do Sul, que aliás é dono da Fundimisa, aqui junto com o Paulo ali, ele diz o seguinte, ele fez um discurso dele que eu assisti, ele falando o seguinte, que ele vê muitas pessoas fazendo orações e promessas para que um parente ou um filho consiga um emprego. E que ele esperava um dia antes dele partir, que ele esperava alguém fazer promessa e pedir que o empresário tomasse boas decisões para gerar mais emprego, que o negócio dele fosse bem e próspero para gerar muito mais empregos.
Então, quando eu falo de incentivar, eu não estou falando de incentivar essas mega indústrias. Eu estou falando de incentivar a pequena e a microempresa, que acaba gerando mais demanda de mão de obra. Porque as empresas grandes, de la Rue, é tudo equipado com máquinas extremamente que produz muito. Mas as pequenas empresas, EPPs, micro e pequenas empresas, elas empregam mão de obra. Então essas têm que ter incentivo. Essas têm que ter um olhar, digamos assim, com mais condescendência que o governo federal tem com a Ford, com a GM, com essas mega empresas, que é tudo automatizado, que um funcionário lá dentro a mais ou a menos não vai fazer grande diferença, porque é tudo automatizado. Né? Muito bem, Benoni, nós vamos fazer um intervalo, a gente está em cima da hora aqui. A gente recebe agora no último bloco, junto aqui antes do final do nosso programa, o pessoal do Instituto Farroupilha na divulgação do processo seletivo de tutores. Em seguida, estaremos de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Uma e 58, a gente encaminha aqui mais alguns minutos do Café Missioneiro da segunda-feira. Recebe Eliane Felden, que está aqui junto, permanece, obviamente, o Benoni Schizani conosco. Muito boa tarde, Eliane. Eu peço desculpa aí por esse não contato muito estrito nosso aí desde sexta-feira. Mas que bom que tu estás aqui. A gente fala um pouco sobre o processo seletivo de tutores, tanto presencial como à distância, na rede, então, da ITEC, ou ETEC Brasil, né, do Instituto Farroupilha. Começando explicando o que é essa função de tutores, eu vejo que são 54 vagas para tutores presenciais e 41 para tutores à distância, 95 vagas em todo o Instituto. Claro que são diversos campos, unidades, enfim. Eu gostaria que tu fizesse uma descrição nesse nosso boa tarde aqui. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Então, uma alegria estar aqui. Uma boa tarde a você, aos ouvintes das Novos Horizontes. Agradecer esse espaço, não é? Privilegiado que temos de divulgar o nosso trabalho. O Instituto Federal, então, ele nasceu com a Lei 11.892 em 2008, não é? E trouxe no seu bojo, então, essa missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica, formando, não é, cidadãos mais críticos, empreendedores, autônomos, um pouco daquilo que vocês estavam falando há pouco. E o quanto a educação, ela tem o seu papel, não é? Nesse contexto todo, não é? De desenvolvimento local, de desenvolvimento regional, de desenvolvimento nacional. Então, desde 2008, o Instituto Federal Farroupilha, ele chega com esse compromisso, não é? De olhar e de realmente canalizar esforços na formação de sujeitos, né? Então, além dos cursos presenciais que tradicionalmente nós oferecemos, recentemente o Instituto Federal também está oferecendo cursos à distância. E é por este motivo que estamos aqui hoje. As vagas encerram amanhã? Isso, as vagas encerram amanhã. Então, na verdade, os nossos alunos para os cursos à distância, eles já estão no processo de proceder às suas pré-matrículas. E neste momento, então, nós estamos divulgando um processo seletivo para tutores, não é? Então, para profissionais da educação que tenham interesse de atuar como mediadores, né? O tutor, ele tem esse papel de atuar como um mediador entre o aluno que vai se matricular, está se matriculando nesse curso. Neste momento, nós estamos oferecendo 2 cursos, que é o curso técnico em administração e o curso técnico em meio ambiente. Então, as pessoas interessadas, não é? Elas têm até amanhã para fazer essa inscrição online, né? Ela tem 2 endereços online, pode ser no próprio site do nosso instituto aqui, Santo Ângelo, www.sta.iffarroupilha.edu.br,
ou mesmo no portal da educação à distância, o portal EAD da nossa reitoria, que é portal.ead.iffarroupilha.edu.br. Então, os interessados entram nesse site, preenchem a ficha de inscrição, não é? E encaminham uma documentação comprovando a sua experiência na área, né, ou de administração ou na área ambiental, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, que é no prédio da reitoria em Santa Maria. Encaminha, então, toda essa documentação para a Rua Esmeralda, 430, Faixa Nova, bairro Camobi, Santa Maria, RS, CEP 97 110 767. E que tipo de remuneração receberá a pessoa que passar nessa seleção? Então, para esse processo seletivo, então, os tutores selecionados, eles vão ganhar uma bolsa mensal de fomento do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, no valor de R$ 765, e ele terá, então, que cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, não é? Aproximadamente 4 horas diárias. Muito bem. Amanhã, então, isso é até o final da noite? Isso, até o final da noite. Uhum. Isso, até as 23 horas, né? Até o dia 30 de junho, então, encerra-se esse prazo. Tem que ser postado esse documento por SEDEX para a reitoria, não é? Juntamente com essa guia de inscrição que ele fez pelo site. E o processo seletivo para o ano que vem? O que está sendo pensado? Né? Porque a gente sabe que existe uma grande expectativa dessa presença aí do Instituto. Ele já está operacional, mas as pessoas têm esse interesse de saber o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem. Então, o nosso processo seletivo, Fábio, ele se inicia agora a partir da segunda quinzena de julho. Nós vamos voltar aqui, vamos pedir um espaço privilegiado para você, para fazer essa divulgação, não é? Com a equipe toda do ensino e do nosso diretor, professor César, da nossa diretora de desenvolvimento institucional, professora Rosane. Nós estamos, o que a gente pode adiantar, que estamos com algumas novidades para o ano que vem, que é de ofertar um curso técnico integrado em agricultura, que vem ao encontro, não é, das demandas locais e regionais. E também estamos, nesse momento, com uma equipe selecionada pelo diretor César para compor um trabalho importante, que é de oferecer mais um curso superior aqui para a região, que seria um curso de licenciatura, né? Então, há um compromisso do Instituto Federal também com a formação de professores. Muito bem. Esse é o espaço. Eu lamento que é meio apertado assim, mas a gente... é só vocês manterem em contato comigo com antecedência e nós vamos tratar disso agora no mês de julho aí. Benoni, encerrando a nossa conversa, assim, a gente foi a partir do momento que a Helene entrou aqui, ela já elogiou o que tu estavas falando. Eu fico imaginando, eu já sinto aqui pelo nosso perfil na rede social, que as pessoas gostam muito desse tipo de provocação. Eu acho que não é provocação, né? São constatações, são observações que fazem parte de necessidades da nossa sociedade. E com isso eu te agradeço a presença, eu gostaria que tu comentasse isso ainda, se ficou alguma coisa a ser dita, Benoni. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o seu convite aí, e agradecer também aos ouvintes que de alguma forma se manifestaram em cima das colocações que eu tenha feito, né? Mas é importante, sabe, Fábio, que a gente tenha sempre uma atitude proativa com a vida, porque se nós somos sempre reativos, nós vamos estar sempre correndo atrás, né? E a proatividade, ela se mostra serena e ela mostra-se um caminho seguro para se trilhar. Veja bem, seguro não quer dizer que não vai ter nenhum tropeço. Seguro porque você tem um alvo, tem um objetivo. Agora, quando você sai reativamente, você corre que nem você cutuca um formigueiro. Sai correndo para tudo quanto é lado.
E aí você não chega a lugar algum. E o que nós precisamos hoje é sermos não reativos, mas proativos, dentro de um planejamento, assim como foi a questão da construção do IFET, que eu tive o prazer de participar, junto lá desde 2008, que visitei lá em Brasília, lá em São Vicente, aqui perto de Santa Maria, visitando o Instituto lá, encontrei professoras de Santo Anjo que moravam lá, né? Então são atitudes assim, proativas, que se constrói uma sociedade. E a questão de dar opinião, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Um dos grandes males da humanidade, do ser humano hoje, é que ele tem opinião para tudo. Ele acha que entende de tudo, quando nós não entendemos absolutamente nada. Veja bem, quando se fala, comentava antes com um amigo meu, por telefone, sobre essa conversa que eu ia ter com você aqui, sobre o Humberto Eco, né? Na Grécia Antiga, lá no tempo de Platão e Sócrates, tinha praça pública, né? Onde se encontravam para as pessoas falarem sobre o que elas queriam falar. Evidentemente que devia ser alguma sandice, algumas bobagens também na época, né? Mas aquilo era filtrado, como você mesmo disse aqui no início do programa, que o Humberto Eco falou, né? Que antigamente o cara ia para um bar, né? Tomava um pouco de vinho, alguma coisa assim. Não, vamos ser mais, por exemplo, tomava um pouco de cachaça, enchia a cara de cachaça, falava mal do governador, falava mal do prefeito, falava mal de todo mundo, mas não resultava em nada, né? Porque isso nem chegava adiante, né? Acontece que hoje as pessoas utilizam essa ferramenta da internet, da rede social, e acaba conquistando, digamos assim, interesses paralelos, e acaba compartilhando, duplicando e tal, criando o quê? Um estado assim de agitação desnecessário, de inquietação. O que se vive hoje é uma inquietação social, né? Porque tudo, que vão prender o Moro, que não sei o que, o Lula vai ser preso, não sei o que. Tia, calma, os fatos vão ser todos alinhados. Tudo vai acontecer no seu tempo. Não é no tempo que eu quero, nem que você quer, mas é no tempo do próprio tempo, né? O tempo, ele passa, ou nós passamos por ele. Há pouco tempo atrás, nós brincávamos na Travessa Mauá, ali na 25 de julho, quando teu pai tinha farmácia de La Rue ali, né? Hoje nós estamos aqui falando de assuntos bastante sérios. Já não somos mais crianças, né? Então, acho que se nós formos mais proativos, poderemos deixar para os outros que nos conheceram, para os nossos filhos, enfim, para as pessoas que convivem na nossa comunidade, talvez uma imagem de esperança e não de inquietação. Porque a inquietação, não sei se a professora concorda, ela só causa desconforto e desarmonia. Aí que fica muitas pessoas doentes, com síndrome do pânico, com tristeza, com depressão, com desesperança, enfim. E isso não cresce, não vai a lugar nenhum. Estamos vivendo um momento econômico desfavorável? Estamos. Aí a geração Y não viveu inflação? Está aprendendo agora. Vai aprender. É aprender. Agora, esse tempo vai ser maior ou menor, dependendo de como nós agirmos em relação a isso. Muito bem. Benoni Schizani já prometeu que vai voltar aqui ao Café Missioneiro. Professora Eliane, também lhe agradeço a sua presença. E fica um último recado aqui, que eu tento ser o mais objetivo possível. Eu ontem fui ao cinema na sessão, reviver um matiné no CISV, às 13h30 da tarde. Eu recomendo com todas as letras, eu estou até com os olhos mareados até agora, eu passei o filme inteiro, não aos prantos, mas com uma emoção muito, muito forte. As 5 emoções responsáveis por conduzir a nossa vida, alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo, estão presentes no filme Divertidamente, que é um grande filme da Disney Pixar, que mostram as emoções de uma menininha, desde o momento de seu nascimento até os 11 anos, conduzidos por essas emoções, e o filme mais ou menos se passa dentro da cabeça dela, sem ela saber. É algo impressionante. Pelo menos para quem ainda tem algum sentimento.
psicólogos e psicólogas, psiquiatras estão tratando de estabelecer as suas visões aí pela internet, mas tenha você mesmo. O filme está aqui em cartaz, aqui embaixo, no Cisne, e vale muito a pena. Muito boa tarde, 2h12, chega ao fim o Café Missioneiro desta segunda-feira. Eu retorno amanhã com o Thiago Meyer Mendes. Muito boa tarde e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.